Oi, pessoal, eu sou a Júlia Curan e eu tô aqui para dar sequência à nossa parceria incrível entre WGSN e time Guararapes para falar sobre os espaços do futuro. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é a área externa, e a gente vai falar, como sempre, de 3 tendências para esse assunto. A primeira fala sobre as mini-hortas dentro de casa. A segunda, sobre os espaços de dentro para fora, ou seja, a gente repensar o significado que a gente dá para espaços fora da casa, trazendo características ou ambientes que normalmente estão dentro da casa. E a terceira tendência fala do design compacto, né? Então, da gente pensar em móveis e utensílios que sejam ligados a soluções menores, né? Para a gente usar dentro desses pequenos espaços, né? Seja um terraço, seja uma laje, né? Então, a ideia é a gente passar por essas 3 tendências. E aí, eu vou começar pela primeira, então começar falando sobre as mini-hortas. E aqui tem um fator importante, gente, que as pessoas, elas estão vivendo, né? Muitas pessoas que vivem em cidades grandes, elas têm menos espaços desde apartamentos a casas cada vez menores, e a gente vê um desejo pela incorporação de áreas funcionais, né? Então, que além do lazer, sirvam para outros fatores, como plantar pequenas quantidades de legumes, de frutas. A gente vê isso também muito ligado à ideia de tendência da economia circular, da economia sustentável e circular. Então, das pessoas enxergando, de fato, o valor em realizar o cultivo em casa e consumir produtos orgânicos, por exemplo, né? A gente está ficando cada vez mais criteriosos com o que a gente consome, com o descarte posterior de como aquilo que a gente consumiu vai ser descartado. Então, a possibilidade de controlar, em certo nível, vamos dizer, essa cadeia produtiva dentro de casa faz com que ela comece a integrar também um cultivo cada vez maior na nossa rotina. De acordo até com o Google Trends, as pesquisas dos consumidores por canteiros ou jardins faça você mesmo aumentaram 150% nesses últimos meses, né, desse ano. Enquanto a gente vê os consumidores lidando com essa ansiedade de pandemia, de, enfim, insegurança, né, em sair de casa muitas vezes, a gente vê que essa jardinagem dentro de casa, essa ideia de criar pequenas hortas, não serve somente, né, para o próprio sustento ou para a nutrição, mas também para o bem-estar. E essa ideia de você evitar também e saber de onde vem aquilo que você está consumindo. A gente vê essa tendência muito inspirada até nos jardins de guerra, né, os Victory Gardens, que ganharam destaque aí nos Estados Unidos, no Reino Unido, Canadá, Austrália, durante as guerras mundiais. Eram jardins super importantes, criados para cultivar vegetais frescos, né? Então, eles surgiram aí para ajudar as pessoas a se alimentarem nesses momentos de crise. E agora, com as pessoas também, quem pode, sempre falo isso, né? Estando dentro de casa, a jardinagem, ela oferece um certo consolo e ela oferece uma certa tranquilidade também para a forma que a gente vai consumir. Então, dado esse cenário, dito tudo isso, a gente vê que existe, né, dentro dessa tendência das mini-hortas, uma procura por criar jardins em qualquer lugar. Então, aproveitando essa ideia de autossuficiência, das pessoas estarem intrigadas, né, e curiosas por consumirem aquilo que elas criam, que elas produzem, né, que elas plantam. Existe também aí essa ideia da autossuficiência. Então, a ideia de você... Isso não só para jardinagem, tá? Mas também quando a gente fala de artesanato, da panificação, outros pilares que envolvem aí o consumo doméstico, né? Estão muito ligados a essa autossuficiência. Então, a gente começa a ver as pessoas curiosas, né? Em como plantar, em como cultivar... mesmo que sejam hortas pequenas, né, que estejam na varanda ou numa bancada da cozinha. Então, a gente vê que esse movimento é super importante. E para vários grupos etários, né,
para pessoas mais novas, pessoas mais velhas, tem muita gente interessada nesse assunto. E aí, uma dúvida que pode surgir é, bom, mas eu moro numa casa muito pequena, né? Eu tô fazendo um projeto e esse espaço é muito pequeno, mas a gente vê que existe, sim, oportunidade também para espaços pequenos, né? Esse boom de produtos que podem transformar as pessoas, né, em pequenos jardineiros, vamos dizer, isso faz com que a gente também adapte, né? Esse interesse faz com que a gente adapte isso para casa, seja criando essas mini hortas, como eu falei, numa bancada de cozinha, né? Ou, enfim, na área de serviço dentro da casa, ou na própria sala, né? Então, para esses consumidores urbanos que vivem nessas grandes cidades aí espalhadas pelo Brasil e muitas vezes com zero espaço ao ar livre, isso se torna super importante, né? A gente tem discutido bastante também na WGSN sobre jardins hidropônicos, né? Então, que você consegue manter ali um cultivo dentro de casa. Esse movimento de jardins hidropônicos também tá entrando e a gente vê isso crescendo nos mercados, né? E aí a gente entende que isso é consequência justamente desse contexto que eu trouxe para vocês, desse interesse das pessoas em investigar cada vez mais esse assunto. E que mais? Então, dentro dessa ideia, né, de você cultivar o seu próprio jardim dentro de casa, de você criar aí o seu jardim dentro de casa, a gente vê que isso também está muito ligado não só a flores, né, ou plantas decorativas, mas a alimentos, como eu falei, né? Então, a gente vê que existe uma alta demanda por sementes, as pessoas ficando cada vez mais criativas, por exemplo, com restos de cozinha, né? E criando hortas improvisadas também, né? Então, essa primeira tendência fala sobre isso. A gente aqui, muitas vezes como guias, né, e como grandes referências e nomes para pessoas que estão começando a sua casa ou estão pensando num projeto, essa tendência ela é extremamente relevante e como eu falei, bem transversal a várias idades. A segunda tendência aqui fala da ideia de levar, na verdade, para fora de casa o que normalmente a gente consome ou que a gente está acostumado a lidar dentro de casa, né? A gente muitas vezes sente nesse contexto, de novo, que estamos passando, muitas vezes sentindo falta da vida, né? De sair, por exemplo, sem máscara, da vida que a gente tinha fora de casa. Então, a gente vê que o consumidor ele começa a repensar esses espaços externos e as suas funções dentro da casa, né? Esse desejo de ter uma experiência ao ar livre faz com que ambientes que normalmente são pensados para o interior, para interiores, comecem a ser exportados para jardim, para um terraço, né? Então, desde salas de estar, televisão, até mesmo banheiro, né? A gente vê esse consumidor procurando por ambientes externos que se tornem um espaço de desconexão com essa rotina corrida, né? E um escape, na verdade, em meio a tantos estímulos externos que a gente lida hoje. Uma primeira possibilidade de levar esses espaços de dentro para fora é considerando a nova sala de estar, né? Então, socializar continua e sempre vai ser importante para o ser humano. E a gente vê que assistir um filme ao ar livre muitas vezes pode substituir, por exemplo, uma ida ao cinema. Então, esses espaços do jardim, né, ou do terraço, como eu falei, eles começam cada vez mais a ganhar essa ideia de sala de estar. Até para trabalho, né? Então, muitas pessoas usando essas áreas externas para trabalhar também, por exemplo. Então, essas áreas, elas são pensadas, né, elas são distribuídas para serem mais do que um espaço externo, né, mais para ser um espaço de trabalho, para ser um lugar que eu vou assistir um filme, né, então a gente começa a trazer, né, a sala também, para quem tem terraço, para quem tem uma área externa, ela começa a migrar também para fora. A gente vê, além da sala saindo, né, do espaço fechado, a cozinha também ganhando essa importância. Então, o churrasco, por exemplo, ele é atualizado, né, à medida que as pessoas exigem e buscam instalações de cozinha ao ar livre. A gente vê cozinhas completas também ao ar livre, permitindo essa experiência de se estar junto também fora da casa, né, com forno, pia incorporados nesses espaços externos. E aí um outro tópico, né, a gente falou da sala de estar, a gente falou da cozinha,
E a gente vê que para isso acontecer, muito do que tem se discutido de peças e itens, né, e produtos são peças flexíveis, né, para conseguirem estar nesses espaços. Então, a gente vê marcas aumentando a sua oferta de design modular, né, permitindo que esses espaços externos eles sejam reconfigurados de acordo com as necessidades, né. Vemos também muito a ideia de usar materiais inovadores, resistentes, então bioplásticos, né, madeira tratada, permitindo que a gente consiga usar essas peças tanto dentro quanto fora de casa, né. E também elementos ajustáveis, que permitem desde uma mudança para proteção de chuva, né, ou mudança para um maior conforto. Então, esses móveis flexíveis, né, esses itens flexíveis, eles também são importantes aqui. A gente vê que também para criar essa área externa, a gente pode se inspirar em outros espaços que a gente interage fora de casa. Por exemplo, em resorts, em hotéis. Então, a viagem, ela continua ainda fora de questão ou de consideração para algumas pessoas, para muitas pessoas, na verdade. E aí, ao invés disso, a gente vê as pessoas trazendo os recursos, né, do que seria um hotel ou de um resort para o jardim, né? Desde espreguiçadeiras ou poltronas reclináveis, com muitos bares, restaurantes ainda fechados. Os proprietários, eles optam por instalações de bar, por exemplo, do lado de fora, nessas áreas externas, né? Então, essa primeira inspiração também que eu queria dividir ainda dentro dessa tendência de dentro para fora, é essa inspiração em resorts. E, por fim, a gente vê também uma grande inspiração em retiros, né? O espaço de relaxamento. Então, desde lençóis transparentes, telas de tecido, criando uma sensação de suavidade ou privacidade, criando também um ambiente mais romântico em jardins, né, ou em terraços. Esses espaços inspirados, né, em retiros com sofá-cama, cadeiras suspensas, né? Então, a iluminação suspensa, esses acessórios que ajudem a criar essa aparência aconchegante, né? E criar essa inspiração num retiro de relaxamento, né? Ou num espaço de relaxamento, mas aí para dentro de casa, né? Nessas áreas abertas dentro de casa. A nossa segunda tendência fala do design compacto, né? Então, a gente falou já disso em alguns outros vídeos, né? Como, na verdade, as pessoas, elas estão, muitas vezes, em grandes cidades, estão reduzindo aí os seus espaços, né? Estão sendo obrigadas, na verdade, a viver em espaços menores. E a gente vê que quando a gente olha para a área externa, isso também é necessário, né? A gente considerar esse aspecto também para os itens que estão lá fora. Então, com esses espaços reduzidos, né, a gente vê as pessoas direcionando aí a sua busca por produtos com design mais compacto e também funcional, né? Então, isso pode ser incluído tanto numa sacada, num terraço, numa laje, como eu falei, né? Desde mini churrasqueiras portáteis, bancos e mesas modulares. Então, a questão modular entra aqui também. Essa usabilidade do produto aqui, ela é fundamental, né? Esses espaços, mesmo que pequenos, eles ainda têm esse papel de servir como um lugar de confraternização, descompressão, né? Então, essa versatilidade do produto e dos materiais, né? Podendo muitas vezes usar esse produto dentro, no espaço dentro de casa ou no terraço, por exemplo. Isso é super importante aqui. Então, esse espaço externo, privado, né, embora pequeno, muitas vezes, ele é cada vez mais importante para o bem-estar, né? A gente vê aí desde espaços, as pessoas usando, como eu falei na tendência anterior, para trabalhar, mas muito para relaxar, né? E trazendo esse espaço aconchegante aí, desde almofadas aconchegantes, né? Tecidos que são usados, por exemplo, para dividir os espaços externos, etc. Então, a gente tá com esse radar ligado, né, para entender como o design compacto ele se adapta a esses espaços externos. E as pessoas, né, mesmo sendo um espaço pequeno, as pessoas procuram maximizar esse espaço externo, né? Então, optando por um design compacto e flexível, como eu falei,
né? A gente vê aqui mesas, cadeiras dobráveis, né? Que são fáceis de guardar, carrinhos, né? De servir ou para você apoiar um alimento, uma bebida, né? Enfim, algo que você esteja consumindo ou usando lá fora. Grelhas menores, né? Então, quando a gente pensa no churrasco, também a gente vê esses produtos que são usados, por exemplo, para o churrasco, também menores, também mais fáceis de armazenar depois do uso. Não é todo mundo que tem a chance de ter um terraço, uma varanda, né? E a gente vê que, vejam que interessante, a gente vê que existe também um movimento de remeter esse espaço ao ar livre dentro da casa, né? Então, as pessoas que não têm acesso ao espaço externo, elas podem recriar a sensação de comer ao ar livre, né? Então, trazendo, por exemplo, uma vegetação, flores, criando um espaço perto, por exemplo, da janela para trazer luz natural, né? Então, bandejas, travessas, a gente consegue criar também, acho que até remetendo um pouco ao estilo de piquenique, né? Por exemplo, em parapeito das janelas, né? Criar uma área mesmo de descompressão ou para você, enfim, de refeição, perto das janelas, com almofadas, pensando mesmo num espaço relaxante, aconchegante para essa sensação de fuga, né? E aí, a nossa última tendência aqui fala, enfim, né, dessa ideia de você trazer cada vez mais, né, remeter ao espaço externo, a um espaço onde a gente também precisa pensar em itens compactos, né? A gente falou aqui dentro de área externa também de trazer e incorporar ambientes que normalmente estão dentro da casa e levando isso para fora. E falamos das mini hortas, né? Da importância, então, da gente trazer e considerar isso nos projetos. Cada vez mais as pessoas estão conectadas a plantar, né, seus próprios alimentos, etc. E a gente consegue incorporar isso nos empreendimentos também. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer muito vocês, quem está acompanhando os vídeos. Deixem os feedbacks de vocês, comentários, dúvidas. A gente se vê próxima semana. E por hoje é isso. Obrigada, gente.